mas certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é um amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. 18h32. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é um amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho.
Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Aleluia. Ministério Restauração. A nossa sede está localizada aqui na Avenida Farrapos, número 312, e o nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E à frente deste trabalho está o nosso coordenador, Paulo Tadeu Vargas. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito importante que eu já estava convidando há, eu acho que mais de ano, né? Faz mais de ano. Convidando para vir aqui, mas hoje aprove a Deus ele estar aqui, o nosso Glória irmão Roberto, lá da Aleluia. Cidade de Guaíba. Aleluia. Paz, Senhor, irmão Roberto. Paz, irmã, paz, aleluia, para o público que assiste, né, que ouve, aleluia, o Ombro Amigo, Restaurando Vidas. Glória a Deus, ele vai contar aí o seu testemunho hoje e eu quero que você preste bastante atenção na história do irmão Roberto. Ele tem um testemunho muito edificante, ele que vai ser o líder ali do Ombro Amigo Restaurando Vidas em Guaíba, né? É verdade. Nosso mais novo núcleo, o núcleo bebê, é o Guaíba e o nosso Aleluia. Irmão Roberto vai ser o líder. Glória a Deus. Viemos aí de um final de semana muito cheio de atividade. Eu acho que eu usei a palavra, eu acho que não é assim que se fala, né? Mas um final de semana bastante trabalho. Não, mas tinha uma palavra que agora eu esqueci a palavra, né? Mas um final de semana muito tremendo, maravilhoso. Sábado tivemos evangelismo geral ali em Capão da Canoa. Foi uma bênção de Deus. Chegamos em casa 2h da manhã. Glória a Jesus. Deus, aleluia. Um culto maravilhoso à noite. E ontem à noite, grande culto geral do Ombro Amigo Restaurando Vidas aqui na sede internacional. Também foi uma bênção de Deus. Mas na quarta-feira, 18h30, a gente vai passar mais informações, passar fotos, passar tudo aí para você que está assistindo essa programação. Aleluia. Mas o Ombro Amigo Restaurando Vidas é um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares, um grupo gratuito de apoio a dependentes químicos e seus familiares. Os irmãos não reparem se eu falhar em alguma coisa, porque hoje estamos aqui só pela misericórdia de Deus. Tudo é pela misericórdia de Deus, né? Deixar o irmão Roberto, pastor Roberto, presbítero Roberto, né? Cuida de congregação também ali em Guaíba. Vou deixar o senhor se apresentar. Sou presbítero Roberto, congrego em Guaíba, ali sou presbítero, dirigente de uma congregação no bairro Coab Santa Rita. Estamos ali com um trabalho bom, lutando bastante com as trevas, né, mas graças a Deus, Deus está nos dando vitória. Almas têm se convertido, almas estão vindo a Jesus. E eu lutei muito para que o Ombro Amigo fosse para Guaíba. O Ombro Amigo viesse a vir para Guaíba, principalmente na área onde eu dirijo o trabalho ali, porque é uma área bem judiada. O inimigo tem escravizado muitas pessoas na drogadição, no alcoolismo, na prostituição. E a gente quer entrar, aleluia, com força ali, porque a gente já dirigiu ali o antigo Café Convívio. Eu lembro. E eu não era o responsável na época, era o irmão Leandro, né? Mas foi um trabalho que rendeu bastante. Tanto que temos hoje pessoas que membram com a gente, que são resultado do café. Do trabalho. Fruto do trabalho lá. Então, a gente crê que pode se levantar mais pessoas. Cremos, acreditamos nisso, porque a Bíblia fala, né, que o Senhor não tem prazer, né, naqueles que retrocedem ou naqueles que param na caminhada. E tem muitas pessoas que conheceram um dia o Evangelho e foram ludibriados pelo diabo, por Satanás, e voltaram ou entraram no mundo da drogadição e da prostituição, do alcoolismo. Né? Então, a nossa função é resgatar essas almas, resgatar essas vidas.
né, para que a obra de Deus possa continuar marchando. Né? Glória a Deus. Aleluia. Acho que o senhor vai ter que afastar um pouquinho do microfone. Amém. Ai. Tá bom. Senão fica dando um barulho estranho. Bem. Glória a Deus. Está conosco já aqui no chat nossa irmã Esther Prati, também irmã Solange Rico, irmã Duda Rodrigues, glória a Jesus. Também irmã Elaine Ribeiro, irmã Tatiana Martins de Tifton, irmã Lília Martins também conosco, Lília Soares, a irmã Karen Foleto, a irmã Karen que estava conosco ali nesse evangelismo, no culto ontem. Ela diz assim, bênção no nosso final de semana e a recepção dos irmãos de Capão da Canoa. É verdade. Irmão Roberto, que pena que o senhor não foi. Ele tinha que fazer o curso de ética, ele não pôde ir. E ontem ele tinha culto na congregação dele. Mas a recepção foi maravilhosa. Meu Deus. Eles alugaram um espaço ali para nos atender, para a entrega do jejum, com risoto, com salada. Meu Deus, foi algo assim. Não só isso, né? Eles são... Em todos os lugares onde nós vamos, somos bem recepcionados. Mas Capão da Canoa excedeu todas as expectativas. Deus abençoe nosso povo de Capão da Canoa ali. Glória a Jesus. Também conosco a irmã Ana Cristina, minha amiga, irmã Ana. Também a irmã Neuza Machado, Sandro Bica. A Neuza é a sua esposa? Neuza Machado é ela. Esposa do nosso irmão Roberto. Amém. Era para a senhora estar aqui, né, irmã Neuza? Mas tudo bem, deixa quieto, deixa para outro momento. Irmão Sandro Bica, líder ali do Ombro Amigo Restaurando Vidas de Viamão, e a irmã Denise Belo. Então, aleluia. Você que está ouvindo, vai compartilhando essa programação para que mais pessoas possam ter acesso ao que nós vamos falar aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Roberto, o senhor nasceu num lar cristão? Não. E como é que foi a mesma pergunta de sempre, né? E como é que foi a sua infância? Não posso dizer que tenha sido uma infância ruim, né? Meu pai era um trabalhador, um torneiro mecânico, né? Uma pessoa que tentava mostrar integridade, não permitia que a gente saísse de casa, né? Eu fui sair de casa, eu acho que com 18 anos, né? Fora colégio e Senai. Não era uma família assim do mundo, né? Mas preservando, né? Que a gente não viesse a se contaminar, porque já existia drogas, já existia alcoolismo, né? Tanto que meu pai bebia, né? Mas ele tinha o garrafão de cachaça dele lá para tomar o martelinho dele no chimarrão, né? Então ele sempre zelava por nós. Sim. Ele zelava por nós. Ele bebia socialmente. Nem tanto. Nem tanto, porque quando tinha uma festa ele se embriagava, passava da conta, e isso era notável, era visível. Sim. Né? E aí eu comecei a beber também. Era normal. Sim. Né? Eu não sei, na minha época eles eles iam beber os vinhos deles, né? E daí faziam um suco de vinho para as crianças. Não, o pai não bebia vinho. O pai bebia cachaça e cerveja. O pai bebia cachaça e cerveja. Na cachaça ele tomava um martelinho de cachaça quando tomava chimarrão. Todos os dias ele tomava chimarrão. Né? Então eu tomava o martelinho dele. E quando tinha festa era cerveja e caipira. Mas isso não é tão importante, né? Porque ele tentou nos criar dentro de um padrão decente, né? Mas ele me ensinou uma coisa, desde pequeno, que crente bom não prestava, não existia. Não gostava de crente. Nascia morto. E é uma verdade. Morto. Eu vim aprender isso depois de estar convertido, que o crente bom nasce morto, ele nasce morto para o mundo e vivo para Cristo. Aleluia. Né? Isso eu aprendi depois, ele me ensinou uma coisa que era verdade, mas ele não tinha ideia do que estava ensinando. E com tudo isso, ele veio conhecer o Evangelho depois quase morrendo. Acho que vou ter que afastar um pouquinho o seu microfone. É isso. Aqui, isso. Ele veio conhecer o Evangelho, ou a palavra de Deus, que ele veio pedir para mim pregar para ele,
Claro que acontecia aqueles fatos assim, interessantes, né? Por exemplo, estava chovendo lá fora, eu chegava seco em casa. Depois que eu conheci o Evangelho. Eu vim conhecer o Evangelho com 33 anos. Eu já estava velho. Eu já tinha ido a Rondônia, eu já tinha trabalhado em Rondônia há 2 anos, era encarregado de oficina lá. E com tudo isso, Deus proporcionou que eu viesse a conhecer Ele. Mas até chegar nesse ponto? Até chegar nesse ponto, eu tinha 18 anos quando tive meu primeiro contato com a igreja. Através de uma prima minha, a Elka. Hoje ela mora em Nova York, mora nos Estados Unidos, né? Um pouco acima de Nova York ali. Eu não sei bem o local. Eu vim encontrar ela agora, há pouco tempo atrás, quando agora nós temos o... Grupo da família? Não. Ela tinha Facebook e Instagram. Eu vim encontrar agora ela no Instagram, há pouco tempo atrás, né? É que eu tinha botado, ou melhor, foi até no Facebook, nem foi no Instagram, porque eu botei um Face para poder trabalhar. Sim. Porque quando eu entrei na restauração... vamos deixar isso claro, peraí. Não pode ter Facebook nem Instagram, Breno, não pode, tá? Não pode. Só se for no caso para trabalho. O pastor Carlos Alberto... Mas ele tá ouvindo aqui, ó, vai ó. O pastor Carlos Alberto, quando... Eu já estava quase me escandalizando aqui, não, calma. O pastor Carlos Alberto, quando a primeira pregação dele, que eu assisti o culto, foi pregando sobre televisão e o primeiro culto. Meu Deus do céu. E eu já saí convertido dali. Eu tinha uma televisão e tinha um Facebook, já saía apagando tudo, né? E aí foi que eu entrei, quando eu tinha o tal Facebook, que eu entrei em contato com ela, depois de muitos anos já que eu não falava com ela. Porque eu tinha 18 anos quando ela foi para Nova York. 19 anos. Depois eu estava com 33 já. E aí... 25 anos depois. Pouco antes de eu acabar com o Facebook, eu encontrei ela no Facebook, né? Aí depois eu acabei com o Facebook. O que aconteceu? Nós fomos... eu entrei dentro da igreja e Deus falou da minha esposa. Eu entrei, já estavam aqui uns 15 dias indo aos cultos, né? E aí Deus falou comigo dela. E eu cheguei e disse, Deus, eu não quero mais casar. Já me incomodei demais. Com 18 anos. Hã? Com 18 anos? Não, eu pulei, né? Me perdoe. Não, volta lá para os 18 anos. Para tudo. Volta para os 18 anos. Tá. Quando eu tinha 18 anos... Depois o senhor vai contar da esposa. Depois o senhor tem que contar, porque a da esposa é muito importante. Né, irmã Nelson? Aí o que aconteceu? Eu ia com ela, fui 1 ano com ela, numa igreja semi-liberal, tradicional, mas semi-liberal, né? Lá tinha futebol de salão, vôlei, coisas assim, e eu participava de tudo, pois o meu pai tinha me ensinado tudo isso, porque ele era um esportista, né? Ele tinha me ensinado a jogar xadrez, coisas assim. Então eu dominava mais ou menos essa área. E eu comecei a me destacar entre eles. Mas eu não tinha largado nem o cigarro, nem a maconha, não tinha largado álcool, não tinha largado nada, né? E aí o pastor, um dia, já fazia uns 6 meses que eu estava lá, né? Pouco antes de um retiro que foram aqui para a Serra, e eu fui junto, me deu uma Bíblia. E uma palavra marcada no Salmo 119, 50, que diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, a tua palavra que me vivifica. Ele marcou esse versículo e disse para mim, tu não vai entender hoje, mas no tempo certo, tu vai compreender o que esta palavra quer dizer. Glória a Deus. Aí passou-se os anos, em 96, eu saí de uma festa de final de ano da empresa, bêbado, drogado. Eu trabalhava na Patrol, aqui na Farrapos, na Pátria. E eu tinha passado a minha parada já,
Bêbado dorme no ônibus, né? Eu dormi no ônibus. Mas eu não sei. Fui acordar, eu acho que quase na entrada do centro de Gravataí. Meu Deus. E eu morava na 64, na entrada, logo passando a entrada de Gravataí ali. Aí tive que voltar. Quando eu desci do ônibus, sentei no cordão de calçada. E o estado que eu estava, eu disse para mim mesmo, será que é desse jeito que eu vou terminar? Com todo o sacrifício do meu pai, me ensinar, me dar educação. Será que é desse jeito que eu vou morrer? Não lembrava de Jesus. Aí eu ouvi uma voz. Claramente. Vai na minha casa. E eu sabia que era Deus. Glória Mesmo não conhecendo ele, eu sabia que era Deus. É inconfundível. Porque o meu pai havia me ensinado dizendo que os crentes não prestavam, que a igreja evangélica não prestava. Mas eu ouvi aquela voz tão forte, entrou dentro de mim. E eu fui para casa caminhando. Eu, graças a Deus, desde novo, desde guri, eu gostava de caminhar. Muitas vezes eu atravessei toda a Porto Alegre e até a Lagoa dos Patos lá, a pé. Bah. Então, tenho várias provas, várias provações sobre isso, né? Mas, voltando ao assunto, eu me levantei dali. Fui a pé até em casa. E o dia passou. Me deitei, dormi, acordei a minha ressaca. E aí, no fim de semana, eu fui à igreja. Mas eu fiquei estacionado na frente. Era para mim ir à igreja. Eu fui à igreja, fiquei estacionado na frente. Tava chovendo. Ele não disse que tinha que entrar, né? Não disse que tinha que entrar. Eu tô ali dentro do Fuca, lá escutando a Liberdade, da frente da igreja. Tô na igreja. Porque tu fica cheio de restrições dentro de ti, pelo que tu foi ensinado. Sim. E é isso que eu tinha dentro de mim. As barreiras, as muralhas que tinham que cair por terra. Eu estava ali na frente, e eu nunca vou me esquecer, o meu primeiro pastor, pastor Josué, Assembleia de Deus Universal, uma igreja, vamos dizer assim, light, né? Procurava segurar algumas coisas, mas bem light. Aí, o que aconteceu? Eu estou sentado no meu Fuca e ele tinha uma mania, escutando a Liberdade alto, vidro fechado, chovendo, chuviscando na rua. E ele tinha uma mania de cantar corinho antes de pregar. E ele cantou um corinho que dizia assim: desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Enche de azeite. E assim ele continuava cantando. E naquela noite eu entrei, por causa desse corinho, que entrou dentro do carro. Mesmo ouvindo o rádio. Mesmo ouvindo o rádio, entrou dentro do carro, vidro fechado. Eu sabia que era Deus que estava me chamando para a obra. Eu não sabia que era obra, né? Porque eu não sabia, nem conhecia a igreja. Não conhecia nem Bíblia. Hoje carrego uma como... Eu não sei sair sem ela. E aí eu fui, comecei a ir, entrei na igreja, deixei meus filhos fechados dentro do carro, entrei sozinho dentro da igreja, esse cara sentado lá, e entrei, comecei a assistir os cultos, comecei a ir a todos os cultos e orando a Deus, dizendo: Deus, me liberta das drogas, me liberta do álcool, me liberta do cigarro, me liberta disso. E essa era a minha oração básica, assim, só essas palavras, não tinha muita coisa, porque eu não sabia nem orar, não sabia clamar, não sabia para quem orar, quem clamar. E aí comecei os cultos, aí o que aconteceu? 3 meses depois, tinha o presbítero Carlos, hoje já está na glória, chegou um dia, uma semana eu indo na igreja, chegou assim: bom, Roberto, quando é que vão descer as águas? Porque eu estava mais frequente que muitos membros, né? Sim. Eu estava todos os dias lá. Eu estava dentro da minha oração. Eu chegava em casa, orava também. Pegava de manhã, orava. Chegava, saía do trabalho e orava. O primeiro amor é tudo, né? Não, eu estava ali. Eu queria ser liberto daquilo ali. Porque eu sabia que aquilo ali ia me destruir.
Aquilo ia acabar comigo. As drogas, o cigarro e a bebida. Bom, eu bebia desde os 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu passava em frente do boteco, os bêbados me chamavam, os gambá, me chamavam o homem do vinho. Para te ver como eu bebia. E aí o que aconteceu? Eu persisti nisso tudo, né? 3 meses indo à igreja, o irmão Carlos bateu no meu ombro, perguntou se eu ia me batizar, eu disse, rapaz, toma jeito. Ele mais velho que eu. Isso toma jeito. Tá? Quando eu quiser, quem vai ter que correr atrás disso sou eu. Não é tu vir correr atrás de mim. Tá? Aí o que aconteceu? Passou os 3 meses, teve uma campanha. E eu estou admirado com essa campanha que nós estamos fazendo agora de oração. Glória a Deus. Porque foi uma campanha de oração de 1 semana, antes da campanha que ia haver. Né? E sobre a campanha para a obra de Deus. E esta campanha, no sábado, domingo, eu fui toda semana na campanha de oração que teve, participei de toda a campanha de oração, e no sábado começou a campanha, e no sábado para domingo, eu me acordei às 3 horas da manhã. Até hoje eu acordo às 3 horas da manhã, mas para orar. Mas eu não entendi porque eu estava acordando às 3 horas da manhã. Estranhei, virei para o lado, fui dormir de novo. 4 horas da manhã de novo, acordei. Virei para o lado, fui dormir. 5 horas acordei e já pensei comigo. Eu vou ter que procurar um médico segunda-feira. Isso não é normal, estar acordando na madrugada. Porque eu sou daquele que deita e acorda só na hora do trabalho, de ir para o trabalho. E estou acordando de madrugada, alguma coisa está errada. Deitei e fui dormir de novo. 6 horas levantei, fazia minha oração tradicional. Senhor, me libera das drogas, do cigarro, da bebida. Terminei de orar, sentei no sofá, acendi um cigarro, fui fumar. Normal, era normal. Dependente, fumante, viciado. Eu desde os 16 anos fumava. Eu era escravo. Era uma rotina normal. Já tinha mais de 16 anos de fumante, como fumante. Eu comia uma carteira de cigarro, assim, um tapa, ligeirinho. Aí sentei, fui fumar um cigarro, acendi o cigarro, comecei a fumar. Tá quase no final do cigarro, mais ou menos na metade do cigarro. Eu ouço a voz aquela que eu tinha ouvido no cordão de calçada. Então somente faz a tua parte, porque a minha eu já fiz. Glória a Deus. Era começo de mês, eu já tinha comprado um tijolo de maconha, 4 garrafões de álcool e 4 pacotes de cigarro. Estava tudo armazenado ali. Já estava, começo de mês. O que eu fiz? Destruí tudo. Botei no ralo, puxei a descarga e foi embora tudo. Naquele dia em diante, fui liberto. Glória a Deus. De tarde tinha o final da campanha. Deus me batiza com o Espírito Santo. Aleluia. E eu te digo uma coisa. Nós que buscamos muitas liturgias, eu não conhecia nem Bíblia. Eu não tinha Bíblia. E Deus mandou do céu. Eu vi uma bola de fogo passando pelo forro da igreja. E eu agarrei aquela bola de fogo. Deus me batizou com um dom variado de línguas. Olha, foi uma glória, foi um poder, foi uma bênção. E a minha vida começou a ser transformada ali. Glória a Deus. Pela minha persistência, né, e a minha vontade de conhecer esse Deus, que Deus mudou toda a minha vida. Glória a Jesus. Não te digo que eu não erro, eu erro, sou falho. Sou um ser humano. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Eu sou simplesmente uma pessoa falha, tá? Mas eu me esforço para fazer a vontade de Deus.
para ajudar as pessoas, para tentar auxiliar as pessoas. Por isso, aleluia, quando eu fui para Guaíba, por uma ordenança de Deus também, porque eu fui muito. Deus falou comigo na madrugada. De onde é que o senhor era? Eu era de Gravataí, eu era de Porto Alegre, depois fui morar 23 anos já em Guaíba, em Gravataí. Em Gravataí eu já morava 23 anos. E tinha já os meus filhos, tudo nasceram lá em Gravataí. E quando eu fui para Guaíba, eu fui por causa da vida do meu filho, do meio, o Lucas, que Deus tinha falado comigo na madrugada, né, para ir pela vida dele. Uma semana antes de Deus falar comigo, eu cheguei em casa, eu estava trabalhando de vigilante, fazendo um bico de vigilante por causa de um irmão da igreja que estava com problema e não podia fazer a escala dele, e eu estava encostado no INSS, e ele pediu para mim se eu podia quebrar o galho para ele no centro de Gravataí. Eu disse, não, eu vou lá. Quem tem que fazer lá? Tem que só cuidar do pátio, andar por dentro do pátio. Cheguei lá no pátio, não, aqui os demônios correm aqui dentro, com corrente, um monte de coisa. Eu disse, tá bom. Então eles corriam, não vão correr mais. Porque a gente tem convicção do Deus que serve, né? Exatamente. A gente tem convicção do Deus que serve. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, eu quebrei o galho para ele, aí quando eu voltei domingo de manhã para casa, tava aquele rebuliço, um monte de vagabundo jogado na minha sala, para um lado, para cá, um pouco para lá. Eu cheguei, fiz como meu pai fazia, né? Meti o pé na porta e empurrei. Mas já caiu um pro lado, outro saltou pro outro, outro já pulou a janela. Eu disse, ei, não quero mais essa bagunça aqui. Não, mas não quero nem saber de desculpa. Quem cuida da casa é eu, quem mantém a casa sou eu, e acabou. E hoje nós vamos no culto também. Vamos no culto hoje. Não tem escolha, né? Não tem livre-arbítrio. Não, é que assim, tem coisas, quando as pessoas se autogovernam, é uma coisa. Né? Ele era menor de idade, ainda estava sob meu comando, então, depois que ele saiu do meu comando, ele pôde procurar, aí ele pôde procurar a vida dele. Né? Mas aí, com essa ida para Guaíba, que eu levei ele para Guaíba, hoje ele é segurança armado, né, da Coca-Cola. Trabalha lá no prédio da Coca-Cola. Quando ele saiu de Guaíba, ele conseguiu esse emprego, a mãe dele tinha pagado esse curso de vigilante para ele. Ele saiu de Guaíba e foi para Porto Alegre. Ele chegou e disse que não aguentava mais, já queria sair da empresa. Fazia uns 6 meses que ele estava na empresa. Eu disse para ele, rapaz, zela para fechar 1 ano. Não, zela para fechar 1 ano. Por quê? Porque depois de 1 ano tu pode procurar serviço em outro lugar. Enquanto não tem 1 ano, meu irmão, tu tem que zelar para cumprir esse ano. Passa trabalho, sofre um pouquinho, mas vai. Aguenta. Nada, tem que segurar. Aí foi. E aí, em Guaíba, ele foi algumas vezes comigo na igreja e tal. Mas aí, quando ele resolveu sair de Guaíba, eu já conhecia a Neuza. Eu já tinha pedido ela em noivado, né? Não vai lá na frente. Ele já tá indo lá. Na frente, vai ter que contar os detalhes do casamento e do noivado. O Lucas. Tá, conta da então conta tem do Lucas. Dela, então tem que contar dela embora. Também, isso. Não, é que o Lucas aconteceu. Tá, fala do Lucas, depois a gente volta pra Neuza, então. É que aconteceu tudo no mesmo tempo. Foi muito linda a história, eu quero saber direitinho. Quero saber foi os detalhes. Tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? Quero compartilhar os detalhes com os nossos irmãos e a gente. Aleluia. Tem bastante gente ouvindo a programação, ó. Está aqui irmão Douglas Vieira, lá de Uruçanga, Santa Catarina. Aleluia. Irmã Cristina, lá de Nova Santa Rita. Irmão Fernando Fontoura, aqui da sede internacional, também conosco. Irmã Marilu Silveira, lá de Santa Catarina. Irmã Michele Ock, também conosco. A Michele, que é aqui da sede internacional. Irmã Jéssica, também, minha amiga, minha vizinha. Irmã Lorene Rodrigues, irmã Gisele Lourenço, irmã Ivanete Fernandes. Irmão Richard Farias, lá de Capão da Canoa. Nós fomos muito bem recepcionados lá.
Também aqui, irmã Catiana Foleto, minha amiga, minha irmã. Irmã Betsy Rivera lá de Puerto Rico. Irmã Lucimara também. Chegou, né, irmã Lucimara? Chegou atrasada, mas chegou. O importante é isso. Aí depois volta o vídeo e assiste o começo também, né? Pra poder assistir tudo. Irmã Liliane Dreyer, também de Boa Vista do INCRA, conosco nessa programação. Tá, agora vamos lá. E aí o Lucas foi embora de Guaíba. Aí ele foi embora de Guaíba, né? Mas ele já era maior de idade. Sim, já tinha completado os 18 anos dele, já fazia uns 4, 5 meses que já tinha feito a maioridade dele, tudo. Aí foi trabalhar no serviço dele, ele arranjou... Foi morar numa casa. Aí... Nesse meio tempo, vamos voltar um pouquinho atrás agora. Eu, nessa época, já estava noivo da Neuza. Deus tinha falado comigo, logo que eu entrei na igreja, que ele tinha uma pessoa, né, preparada para mim. Me mostrou a Neuza. Eu disse, pelo que ele mostrou, e eu conhecia, pelo que eu tinha ouvido falar dela, né, eu me achei um pouco indigno. Porque quando eu orava a Deus, eu pedia uma obreira, uma mulher que trabalhasse na casa de Deus, né, que fizesse a obra de Deus. Uma mulher que sempre estivesse disposta quando eu tiver que ir a algum lugar, estar comigo. Ou que não vai ficar brigando para tu não ir, né? Conhece, né, a obra. Aí o que acontece? Aí logo em seguida, Deus usou, até quando eu entrei a primeira vez na igreja, né, quem foi usado como profeta para me entregar um recado da obra de Deus dentro da restauração, porque eu estava passando em frente da igreja. Da restauração. Como é que você veio para a restauração? Olha só, eu estava indo numa igreja que tinha ali no bairro do Isaías Figueiró. Agora até não tenho, acho, mais ali. Aí o que aconteceu? Eu estava indo ali e o pastor tinha pedido, eu estava desde novembro, mais ou menos, já frequentando. Eu estava vindo de Gravataí e voltando para Gravataí de ônibus. Eu já estava morando em Guaíba, na Santa Rita. E aí o que aconteceu? O irmão estava me convidando para abrir trabalho, fazer igreja, montar igreja. Eu disse, irmão, tem que orar. Tem que orar. Tem que orar para que as coisas venham acontecer. Aí o que aconteceu? Passou o tempo. Um dia eu estou caminhando pelo bairro. Eu sempre gostei, até hoje eu gosto de caminhar. Caminhando pelo bairro. E estou passando em frente da restauração. E Deus disse para mim assim, na hora de culto. Deus disse, entra aí. Eu disse, mas Senhor, por que eu tenho que entrar aí? Porque eu quero falar contigo. Eu disse, mas o senhor não está falando aqui fora comigo? Por que eu tenho que entrar ali? Porque eu tenho algo contigo lá dentro. Ainda bem que Deus não é que nem a gente, né? Deus ainda insiste, né? Não, eu digo uma coisa, assim, com Deus, o tratar de Deus na minha vida, sabe, Ele me conhece por dentro e por fora. Glória a Deus. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu sou falho, que eu erro, né? Que eu procuro sempre eu zelo pelas coisas dele. Sabe, eu brigo por causa das coisas dele. E aí o que aconteceu? Ele disse para mim entrar, eu entrei, e ali Deus usou a primeira profeta para falar comigo, foi a minha sogra, a irmã Nair. Veio e me entregou um recado de Deus, que Deus tinha uma grande obra na minha vida e que queria começar a continuar a fazer o que ele estava fazendo. E aí eu entrei. Aí logo em seguida, passou-se o quê? Um mês, mais ou menos, não deu um mês, eu acho que deu no máximo uns 30 dias. Deus falou comigo sobre a Neuza. Eu disse, Deus, eu entrei aqui porque eu não quero mais saber de casamento, eu não quero saber mais de ninguém. E Deus disse, não, eu já tenho separado ela para ti. E ela já tinha dito, depois ela me contou, que também não queria mais casar. Já tinha passado o tempo, agora ela queria só fazer... feliz demais com ela mesma e com Deus. E aí o que aconteceu? Deus falou com ela também. E aí Deus fez eu abrir a palavra dele lá na história de Judá, lá em Gênesis.
E eu não tinha entendido muito aquela passagem. Aí Deus disse para mim, não, eu quero que você não faça que nem Judá. Judá veio cumprir a minha promessa. Deus falando para mim, pregando para mim, chegou e disse, Judá veio cumprir a minha promessa depois que morreu a mulher dele e os 2 filhos dele. Que daí ele veio ter um filho com o irmão dele, não foi com o irmão, foi com a sobrinha dele, que era para ele ter casado com a sobrinha, a nora dele. A nora dele. Isso. E era sobrinha dele também, porque era filha do irmão dele. Mas era do povo de Deus. Isso. Era do mesmo Deus povo. Não queria que se contaminasse com outro povo. Estrangeiro que nem ele fez. E é o que Deus estava falando para mim, eu não quero te contaminar com mais ninguém. Tu é dos meus. Tu é dos meus. Por isso eu digo hoje, com certeza e convicção disso, Deus tem coisas boas para nós. O melhor. Tem muitos dos nossos espalhados por aí, perdidos na drogadição, na prostituição, em muitos lugares. Porque nós temos que resgatar essas almas. Não é só o Ombro Amigo, eu também vou na PA, eu vou na PEC, aqui em Canoas, na Pecan. Né? Estamos para abrir o trabalho de charqueada de novo, onde eu já cuidei algum tempo lá. Então, irmãos, não é tempo de brincar com as coisas de Deus. É tempo de trabalhar. Trabalhar para o reino. Trabalhar enquanto é dia. A Bíblia diz, né, que o tempo pertence a Deus e está acabando. Está se chegando a hora de a noiva ter um encontro com o noivo. E não é tempo de brincar, de cogitar, de pensar. Não, é tempo de trabalhar. É tempo de agir. Aleluia. Ele já deixou o mapa todo pronto, que é a palavra de Deus para nós. O que nós temos que fazer é... Tem crente esperando profeta. Tem crente esperando profeta. A maior profecia que existe no Apocalipse. É a palavra. Meu Deus. É a própria palavra. Meu Deus, a própria palavra se revela para nós. Inclusive, deixa eu lhe interromper um minuto. Nós temos o pastor Eliseu, aqui da sede internacional, que ele tem um estudo completo sobre o Apocalipse no canal dele, Eliseu Corrêa, pastor Eliseu Corrêa. Um estudo completo sobre o Apocalipse, porque às vezes tu abre o Apocalipse e não entende nada, né? A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vai abrir ali, e a gente que tem, às vezes a gente tem que pedir socorro, né? Me ajuda aqui, pastor, me explica isso. Aleluia. Mas tem ali um estudo completo do Apocalipse ali no canal do pastor Eliseu Corrêa, então... Quem tiver dúvidas aí sobre o Apocalipse, né? Vai lá e estuda um pouquinho lá, né? Aproveitar e fazer uma propaganda aqui do pastor. Porque assim, olha, as coisas estão correndo muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Olha os flagelos que têm vindo sobre a Terra, e não é só sobre o Rio Grande do Sul. Olha o mapa mundial, olha o que está acontecendo no mundo inteiro. Não é tempo de ficar cogitando, não é tempo de ficar pensando, e eu acho que ou quem sabe vai ser. Não. É tempo de agir. É tempo de usar a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que estão perecendo. Muitas pessoas, aleluia, que são escolhidas de Deus, estão marchando para o inferno. E eu e você fomos escolhidos para resgatar essas almas. Talvez tenha alguém nos escutando que talvez, aleluia, esteja parado no caminho. Não é tempo de ficar parado. É tempo de voltar. É tempo de fazer a vontade de Deus. Porque as lutas vêm, mas passam. Os problemas vêm, mas caem por terra. Porque quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, Ele se encarrega de nos dar a vitória. É Ele que nos encarrega de nos dar saúde, força, graça e unção de Deus, para que possamos fazer a obra dEle conforme a vontade dEle. Não é para nós, não é para o Roberto, não é para Tainá, não é para o pastor Humberto. É Tainê. Tainê, me perdoe. Pastor, verdade. Tá bom, deixa assim. Coloquei aqui no chat o link do canal do pastor Eliseu. Aleluia, isto. Porque Deus tem grandes coisas. E como a Bíblia fala, nós erramos por falta de conhecimento.
Exatamente. Porque não examinamos as escrituras. Eu já li 10 vezes, não entendi. Bom, lê 11, lê 15, lê 20. E é tremendo que a Bíblia é o único que tem o escritor ali do lado junto. Com certeza. Te ensinando, com certeza. E nós temos tantos pastores que têm teologia, homens sábios, instruídos na palavra. Não entendeu, vai lá, anota ali a dúvida, leva para o teu pastor. Teu pastor não vai se sentir incomodado. Com certeza. Bem ao contrário, vai se sentir feliz de ver a ovelha se importando, buscando, se preocupando em aprender. O mais interessante de tudo, o que eu vi no Ministério da Restauração desde o princípio, logo que eu entrei, o pastor Carlos Alberto era o nosso pastor em Guaíba. Vocês estavam muito bem. Ele abriu um curso de teologia, eu já entrei no curso de teologia sem ter o primeiro livro. Glória. Ele me aceitou. E eu me formei em teologia no curso que ele fez, e depois de 1 ano e alguns meses que eu fui ter o primeiro livro. Porque alguém lá vendeu, não me lembro como é que foi que eu consegui esse primeiro livro. Mas eu consegui o primeiro livro depois de 1 ano, e já tinha terminado o curso, já fazia uns 2 meses. Glória a Deus. Mas eu tenho lá a coleção pronta lá. Por quê? Porque e eu ainda perguntei para Deus, isso não vai me tirar do teu caminho? Isso não vai me... Porque muito medo que eu tinha, e eu vinha com este ensinamento dos outros ministérios que eu passei, que a teologia podia matar o meu contato com Deus, podia eliminar o meu contato com Deus. Misericórdia. Mas com alguns acontece isso. Sim. Porque entro dentro da ciência e deixo o lado espiritual de lado. Não, tu quer andar... Aí Deus falou para mim assim, te mantém na minha linha espiritual, e tu não vai te desgarrar. Isso vai ser importante não para ti agora, mas depois vai ser importante para você. Isso vai ser importante para você depois, não agora. Glória a Deus. Então, é isso que eu aprendi. Deus tem grandes coisas. E com o Ministério da Restauração eu vi grandes oportunidades que eu aproveitei todas. Glória a Deus. A gente trabalhou, antes da pandemia, nós trabalhamos em Charqueada, lá no presídio, lá de Charqueada, na CPA e na Modulada. Trabalhamos lá, afinco lá. Nós íamos a pé, não tinha carro. A escolha dos vasos para ir de Guaíba, eu nunca vou esquecer. Porque eu lutei com Deus naquela reunião. Isso eu não quero ir, Deus. E Deus disse para mim, levanta a tua mão. E eu disse, Deus, eu não quero ir. Um monte de jovem aí, tudo cheio de gás aí. Eles que vão. Tem palavras, eles têm conhecimento, eles, desde pequenos são crentes. E o Senhor disse para mim, levanta a tua mão. Quando ele falou a terceira vez, levanta a tua mão, eu levantei minha mão com temor. Levantei minha mão e depois de quase 6 meses, no final do ano, o pastor, que era o pastor da... Como é que é o nome dele? Sérgio Cortez? Sérgio Cortez ligou para Guaíba. Eu perguntei para o pastor Renato em dezembro, disse, pastor Renato, e aí? Não vamos chamar ninguém? É que vamos chamar. Aí ele olhou e deu uma risadinha, tu não queria trabalhar, né? Mas agora já estou ansioso, eu quero me mexer, eu quero fazer alguma coisa. Já que é para fazer, vamos fazer logo, né? Vamos... Vai 6 meses, quase 6 meses aí, ninguém chama. Aí, começo de janeiro, o pastor Sérgio Cortez ligou para nós, ligou para o pastor Renato, pedindo. Aí o pastor Renato ligou para mim e disse, irmão Alberto, tá pronto para ir? Eu tô. E os outros 5? Eu sou o irmão que vai. Bah. Vê, Deus sabe o amanhã. Nós conhecemos o hoje, mas Deus conhece o amanhã. E é isso que nós temos que ter consciência, quando Deus nos ordena, quando Deus está no controle da nossa vida e Ele dá uma missão para nós, nós temos que agarrar com zelo. Glória a Deus. Porque não é para qualquer um que Ele abre isso. E não é com qualquer um que Ele fala sobre isso. Então temos que, aleluia, agarrar com zelo isso e fazer, executar. E aí comecemos a fazer o trabalho. E o Ombro Amigo Restaurando Vidas. Vamos pro Ombro Amigo. Deixa a cavalaria lá. Tá bom. Nós só temos mais 10 minutos. Saiu o casamento. Você não contou tudo. Carlos Alberto fez o nosso casamento, num salão perto da igreja, lá no bairro. Como é que o senhor chegou nela? Como é que eu cheguei? Eu cheguei... Eu disse, Emaneuza,
Deus falou comigo sobre a senhora. Ela olhou para mim, porque ela também não queria casar. Mas Deus já tinha falado com ela. Já tinha falado com ela. E eu vou falar com o seu pai, porque eu quero pedir sua mãe em noivado. Aí ela disse, não, então tá. Aí falamos com o pai dela, depois eu falei com o pastor Renato, que está lá em... Foi o nosso pastor, depois do Carlos Alberto. Renato. Ele fez o nosso noivado em casa e depois nós fizemos o casamento com o Carlos Alberto lá na congregação, num salão social que tem lá no bairro. Isso foi o nosso casamento, foi no salão social. Glória a Deus. Nunca vi tanta água. Choveu muito. Uma sexta-feira 13, assim, ó. Sexta-feira 13 ainda. Não, eu sou crente, eu não acredito nesse negócio de sexta-feira 13. Pelo amor de Deus, não me vem com sexta-feira 13. Não, isso aí cai por terra. Tem gente que entra em desespero, falou em sexta-feira 13, meu Deus. Mas a rua principal que leva até o salão estava alagada. Lá em Guaíba. Choveu de montão. E aí nós estávamos correndo para cima e para baixo, a pé, não tinha carro na época, não tinha carro ainda. E aí fomos levando as coisas tudo para lá, para o salão, né? E fizemos lá o nosso casamento, foi uma bênção, né? Veio irmãos de Gravataí, que eram amigos meus, eram missionários lá, né? Vieram aí no casamento. Glória uma bênção, uma bênção. E o ombro amigo, como é que Deus falou com o senhor sobre o ombro amigo? O ombro amigo já faz alguns meses já. Acho que mais de mês, eu acho. Não, já faz alguns meses. Eu lembro um dia eu disse assim, tá, e o ombro amigo lá em Guaíba, irmão Roberto. E o senhor disse assim, aí hora pra eu me aposentar. Aí se aposentou, eu, tá aí agora, e aí? Tinha que o pastor abrir a porta, né? Sim. E graças a Deus o pastor concedeu agora. Faz o quê? Acho que uns 2 ou 3 meses? Mais ou menos. Eu acho que mais um pouquinho. Mais ou menos isso. Agora há pouco tempo, 1 mês e meio atrás, mais ou menos, o irmão Paulo foi lá fazer o primeiro culto, né? Foi uma bênção, né? Mas eu digo uma coisa, Deus tem coisas melhores para nós. Hoje eu tenho fruto lá em Canoas. É dirigente de congregação, de quando eu ajudava no Café Convívio. Glória a Deus. Ele até hoje, todo dia que me vê, tem uma convenção das áreas, ele me vê, o Tiago. O Procópio? É um lourinho, eu não me lembro. Não sei se é o mesmo, ele está aqui no chat, inclusive. Ó. É de Canoas. Congregação Contel Guajuviras, Tiago Procópio. Será que é o mesmo? Eu acho que é. Ele foi um dos que eu atendi, ele, a esposa e os filhos, um bom tempo. Então, ele disse até hoje, a última vez que nós se vimos na convenção agora das áreas, ele chegou e disse, agradeceu muito, né? Ele faz parte do Coral dos Cavaleiros e agradeceu muito, né, pela ajuda que a gente prestou. Agora eu estou ajudando a sogra dele e a cunhada dele, que moram lá na Primavera, que é bem oposto da Coab. Uma fica no começo de Guaíba, outra fica no final de Guaíba. E eu estou ajudando eles lá. Graças a Deus, nós estamos fazendo a obra de Deus. Né? Tem problemas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Mas nós não podemos olhar para isso, temos que passar por cima delas. Exatamente. E tentar ajudar as pessoas. Né? Até agora, a irmã Maria, a sogra dele, nós vamos começar agora, pensando já, eu já vou levar 2, 3 irmãos para fazer um orçamento, para começar uma pequena reforma na casa dela lá, que está muito debilitada. Estou trabalhando nesta área também, né? Estamos aí trabalhando. É que tem que fazer de tudo um pouco, né? Com certeza, eu acho que a obra de Deus é assim. Exatamente. Né? Não podemos se bitolar só uma coisa. Se limitar a eu Deus. Sou só isso. Não, tem que ir a olhar. Eu fui dirigente da juventude já da restauração em Guaíba. Fui responsável pela tenda em Guaíba, né?
Então, eu digo uma coisa para você, mas eu nunca só me limitei a isso. Eu sempre ia além, eu sempre gostei de ajudar todos que se chegam, tudo que precisam, que precisam de auxílio. A gente tem que estar pronto para ajudar, né? Exatamente. Não podemos olhar para coisinhas, preconceitos, coisas tão fúteis, tão insignificantes. Eu acho que temos que olhar para Deus e tentar ajudar a todos, conforme vem a nossa mão poder auxiliar. E isso é muito importante. Irmão Roberto, Fala. Nós temos apenas mais 5 minutos. Fala. Posso ler aqui as participações rapidinho? Pode. Aqui. Irmã Lourdes Goulart de Santa Rosa, irmã Marley de Brochier, irmã Viviane Lima de Giruá, irmã Tatiana Jardim, ali da Berceba, irmã Catiana falou dizendo aqui, ó, que lindo testemunho. Também o irmão Moisés Santos, que é o esposo da irmã Tatiana, o irmão Moisés que ajuda na capelania, e também colabora lá com o Ombro Amigo Restaurando Vidas na Ponta Grossa. Diz Deus abençoe essa programação. Um abraço para o nosso irmão Roberto, companheiro de capelania. A irmã Solange Rico, o irmão Givanildo Ribeiro, líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas ali na Bom Jesus. Também o nosso coordenador, irmão Paulo Tadeu, aqui conosco, dizendo o nosso lema é Restaurando Vidas. Glória a Deus. O irmão Richard fazendo aqui um comentário. Ele diz, pastor Carlos Alberto é o mestre. Na escola de missão, a aula dele traz muito ganho para nós. E aí ele botou ali embaixo, eu entro na live e falam de casamento. Pois é, eu acho que é o chamar. Não sei explicar isso aí, ó. Irmão Ariel Soares também conosco. Irmão Franciele ali de Capão da Canoa. Deus abençoe esse povo de Capão da Canoa, povo Glória abençoado ali. Pastor Aurélio, Deus abençoe. Irmão Roberto, 3 minutos para suas palavras finais aí. Seu recado final para quem está ouvindo a programação. Irmãos, remangue as mangas. A obra é grande e precisa de cada um de nós. Aleluia. Eu orei um bom tempo pedindo para que Deus... a minha carteira de motorista de novo. Quando eu estava fazendo charqueada, CPA, eu pedi a minha carteira de motorista de novo. Isso eu sabia que Deus ia me tirar do INSS. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele me tirou do INSS e me aposentou. Glória a Deus. 2 anos depois me aposentou. Então, eu digo para você, não te taxe dentro dos teus problemas. Entrega para Deus, confia nele. O meu problema era ter a minha carteira de volta porque eu queria fazer melhor a obra de Deus que eu estava fazendo, indo nos presídios. Depois dos presídios, Deus me deu charqueada, eu cuidei de charqueada, 2 anos, depois eu cuidei da Progresso, mais 1 ano, agora estou 1 ano já, quase 1 ano aqui na Coab, cuidando do trabalho. Então eu digo assim, não perca tempo, o tempo passa muito rápido, procure dar o teu melhor para Deus, procure dar o teu melhor para Ele. E Ele vai se compadecer, Ele vai te dar a vitória, e não só a vitória, Ele vai te dar paz no teu coração. E você vai conseguir desfrutar de muitas bênçãos que Ele tem para a tua vida que tu não sabe. Coisas que vão além do que você pediu. Aleluia. Além do que você pediu. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Nós somos falhos, mas Deus é fiel. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Precisamos encerrar nossa programação, encerrou nosso horário. Muito obrigada. Demorou, mas veio, né? 1 ano e pouco convidando e nada, mas agora, Deus. Glória a Deus, Deus é bom. Deus preparou o momento certo. Amém. E vai que o irmão Richard não estivesse ouvindo, né? O irmão Richard tinha que ouvir essa programação, né? Irmão Richard. A irmã Neuza, que dando glória a Deus. A irmã Catiana Folheto também. Talvez a irmã Catiana não estivesse ouvindo. Deus prepara todas as coisas no tempo certo. Verdade. Tem gente que diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve tudo perfeito. Perfeito. Tudo certinho como tem que ser. Glória a Jesus. Nós vamos encerrar então essa programação. Lembrando que quarta-feira, às 8 da manhã tem programação e 18h30 também tem programação. E nós vamos passar na próxima quarta-feira, permitindo Deus, né? Vai que Jesus volta antes. As fotos do nosso evangelismo geral, do nosso culto também.
Então não perca. A irmã Catiana Foleto vai voltar quarta-feira também, porque ela tem que continuar o testemunho dela, que ela não terminou aquele dia, né, irmã Catiana? Aproveitar que ela tá aqui, ó, e a Karen também, né? Então, nós retornamos na quarta-feira, permitindo Deus. Muito obrigada, pastor Roberto. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com paz. Deus abençoe a todos. Oração e união. Deus abençoe. Amém. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando